Agora, alguém que esteja nos ouvindo e esteja dizendo assim, nossa, mas isso parece ser tão bonito, mas parece só conversa de teólogo. Isso tem implicações para doutrinas mais comuns do dia a dia e mesmo para a prática, para a vida do cristão. Esse estudo traz implicações para isso? Sem dúvida, eu entendo que um cristão que entende bem a história da salvação, a história da redenção, que sabe analisar essas alianças nas Escrituras e conhece essas alianças nas Escrituras, ele vai não só ter uma teologia saudável, mas ele vai ter uma espiritualidade saudável. A gente não pode divorciar uma coisa da outra. As pessoas, elas separam, Saor, a teologia da espiritualidade. É uma Isso dicotomia, porque muita gente acredita que quer parar de orar? Entra no seminário. Que coisa Você triste. quer cair em frieza espiritual? Vai estudar. E não é isso, não é isso. Eu entendo que é a péssima teologia e o péssimo seminário que rouba das pessoas a vontade de amar a Deus e a piedade. Porque a piedade, ela é alimentada pela teologia, pela boa teologia. Uma boa teologia, ela é mais uma desses tocos que a gente joga na fogueira para aumentar o fogo. Olha só. Então a teologia não apaga o fogo. Aumenta aí, se for isso, ela não é areia, ela não é extintor de incêndio. Não, pelo contrário. A teologia, ela oferece, justamente quando ela se faz com piedade, né? Ela oferece para a gente elementos fundamentais para falarmos com Deus. E outra coisa, ajuda na oração. Essa hora é muito interessante como a dinâmica das orações da nossa igreja, nas nossas igrejas, elas refletem a nossa pobreza, inclusive teológica. Né? As orações, elas vão dizendo como a gente lida com a Trindade, né? Se a gente é hierárquico ou não, se a gente hierarquiza a Trindade ou não, se a gente mistura as pessoas da Trindade e como se fosse uma pessoa misturada com três personalidades. A gente esquizofrênica. Exato. E as nossas orações, às vezes, quando elas são orações de petição, elas são mais fáceis, porque a gente julga que o que seria uma oração de petição é aquilo que a gente está pedindo a Deus e não aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa, não é? Então, a gente sabe talvez fazer orações de petição com muita clareza, orações de gratidão também com muita clareza, orações de confissão também, porque a gente tem muita consciência dos nossos pecados. Mas e quando a oração é de adoração? Ou seja, até mesmo a nossa adoração é afetada pelo nosso conhecimento. Pois é, porque imagine, o que é adoração se não uma maneira de você adorar a Deus pelo que Ele é? Mas se você não sabe quem Ele é, se você tem pouca intimidade com o que a Bíblia diz acerca de Deus, o que você vai adorar? Verdade. Pode acabar adorando um outro Deus, né? Exato. E eu entendo que a doutrina que estuda as alianças, né, ou aquele que estuda as alianças, principalmente num viés bíblico, ele se encanta com a história da redenção. Mas não é só isso não, Saul. Existe um segundo ponto. Eu falei da piedade, da espiritualidade, da vida de oração, mas eu preciso dizer que o bom estudo das alianças engaja o cristão na missão de Deus. Até no evangelismo, então, tudo envolvido aí. Exato, engaja o cristão no que Deus está fazendo e no que Ele está realizando através do Espírito Santo na igreja. O que Cristo está comunicando pela luz do Espírito Santo, né, que é esse Consolador que na igreja nos faz o tempo todo não esquecer de que Cristo é o centro de toda a nossa pregação. A ideia de que somos convocados a sermos súditos de um rei, né, em termos políticos, o que significa entender as alianças, entendendo que as alianças é feita com um rei, é uma aliança estabelecida pelo rei do universo. Então, em termos de ação no mundo, de entendimento do que é
e do que Deus espera da sua igreja hoje, um bom estudo das alianças vai fortalecer a visão missionária de uma igreja. Vai entender muito bem o que significa pregar o evangelho hoje, o que significa a história da redenção. Uma das coisas mais incríveis que eu tenho notado ao longo desse período de pastoreio que a gente tem tido em nossa igreja, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a entrevista de novos membros. Então eu sempre estou ali nas entrevistas, o máximo possível, de todos os novos membros. Uhum. Então é muito interessante quando a gente pede duas coisas para eles fazerem. Eles darem um testemunho deles e, em segundo lugar, fazerem uma profissão do evangelho. O que é o evangelho? Responder a pergunta, o que é o evangelho? Uhum. Um resumo da sua fé. Faça um resumo da sua fé. E é incrível, Saor, porque eles conseguem dar um bom testemunho, mas na hora de fazer a profissão de fé, de fazer a confissão de fé, às vezes... perdem. E o que eu notei? Primeiro que eu notei isso naqueles que já são de igreja. O que me espantou são os que já têm uma experiência de igreja. Até nos que já estão da igreja há mais tempo, essa dificuldade? Eu estou me referindo em especial àqueles que vêm de outras igrejas. Uhum. E que já têm uma experiência com a vida cristã. E aí não é possível que essa pessoa não saiba o que é o evangelho, o que são as doutrinas centrais. Aí você vai perguntando e ajudando. Não, claro que eu sei. A pessoa vai e completa tudinho. Vai de novo e completa tudinho. Ou seja, a pessoa sabe o que é o evangelho. Então aí você me pergunta, então por que ela não fez a profissão de fé, não fez a confissão de fé do evangelho tão clara e tão precisa? Essa hora eu tenho para mim uma das coisas mais, isso talvez o ser professor ajuda muito. Quando a gente dá uma mesma matéria para diversas turmas, então a gente está sempre dando a mesma matéria, embora que seja para turmas distintas. Então, quando você dá muitas matérias, várias vezes, algumas aulas elas estão todinhas na sua cabeça de uma tal maneira que você só abre a boca e a aula sai. Sai quase no automático. Já deu tanto aquela aula que ela sai no automático. Uhum. Então o que eu notei? Que as pessoas não falam mais do evangelho. E é por isso que não é algo tão natural. Nossa, não a falta de natural. prática, de viver, pregar o evangelho. Exato. Ou pregar o evangelho ou conversar sobre o evangelho uns com os outros. Verdade. Cristãos precisam não só pregar o evangelho, mas também conversar entre si sobre o evangelho. Então eu percebo que boa parte dessa fraqueza na exposição de toda a história da redenção, essa consciência da centralidade do reino de Deus através das alianças, como dizem os nossos autores aqui, através de uma metanarrativa, uma grande narrativa que não está escrita literalmente na Bíblia, mas ela é pressuposta como um enredo, como o esqueleto. Isso é uma metanarrativa, é o esqueleto que mantém algo em pé, mantém tudo ali em pé. Eu entendo que boa parte das pessoas que perdem isso de vista, elas perdem porque elas não falam sobre isso, elas não conversam sobre isso, elas não falam sobre isso, não se evangeliza mais. Então, quando você pede para alguém, me conta o evangelho em 300 palavras. 300 palavras é o que se espera no abstract de um mestrado, de um doutorado, né? Aquele resuminho que se faz... São 2 twitters. Exato. Então você tem que ter ali, né? Então, eles conseguiram fazer isso. Em 300 palavras, conseguiram dizer para a gente o que é a história da redenção à luz do reino através das alianças. A grande pergunta é, será que conseguimos fazer isso? Se não conseguimos, por quê? Por que não conseguimos? Justamente porque boa parte da nossa relação com a história da redenção, ela é uma relação muito distanciada, esquecida em algum lugar lá nos dias iniciais da fé cristã, como se não fosse tão importante pensar o evangelho diariamente, conversar sobre o evangelho diariamente.